Passo aqui já a apresentação da nossa mesa redonda. Uma mesa redonda que, naturalmente, procura agora contrapor, mas também complementar alguns dos pontos que foram aqui falados. Será também interessante porque, de facto, temos, por um lado, e passo já, aliás, a descrever o nosso Joel Libombo. Joel Libombo desempenhou funções ministeriais no governo de Moçambique, para os setores do desporto e juventude, entre 1995 e 2005. Foi presidente do Conselho de Ministros da SADC, presidente do Comitê de Ministros da Zona 4 do Conselho Superior de Esportes em África e vice-presidente do Supreme Council of Sports in Africa. É um gosto tê-lo aqui connosco e certamente terá uma participação também muito interessante na nossa mesa redonda. Temos também, e ainda connosco, António Manuel da Luz, professor de Educação Física e treinador de basquete, diretor nacional de curso pela Sociedade Olímpica, é também formado em Gestão e Administração Desportiva por Bad Blankenburg, na Alemanha, secretário-geral da Associação de Esportes Deficientes em Angola, de 94 a 2006, secretário-geral da Federação Angolana de Desportos para Deficientes, de 1976 até 2000. Portanto, temos aqui, naturalmente, uma vasta experiência dentro deste particular. Secretário-geral do Comitê Paralímpico Angolano a partir de 2000, ainda presidente da Confederação Africana de Esportes para Deficientes para a região austral da África 2000 a 2008. Aqui só uma curiosidade, a nível de África chefiou as missões desportivas a nível da CPLP, Jogos da Região 5 e Jogos Africanos, para além das participações nos Jogos Paralímpicos de Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004, Londres 2012, onde foi chefe de missão, Rio 2016 e Tóquio 2020. Queria então abrir esta mesa, convidava os quatro a juntarem-se à mesa e de seguida passava logo a palavra e quase o microfone, que neste momento não existe, aqui de forma física, ao Alexandre Mestre, que fará certamente aqui uma brilhante condução e discussão entre os membros integrantes desta mesa. Entretanto, estou aqui a receber uma informação que ainda não conseguimos a ligação do António Luz. Vamos tentar perceber o que é que está a acontecer, mas isto não serve de impedimento de início da mesa. Alexandre, muito obrigado. Obrigado eu, Fábio, e penso que as apresentações estão superiormente feitas e passo já a bola para o Dr. Joel Libombo, saudando uma vez mais a partir de Portugal. Há muitos anos que não o via e é com muito gosto que neste contexto o reencontro e estou muito expectante também para ouvir e aprender consigo também e podemos conversar também aqui um pouco. As palavras são suas, por favor. Está sem som, está muted, está... Exatamente. E agora estou melhor? Está ótimo. Muito obrigado, meu caro amigo e colega de longas lutas, Alexandre Mestre, por esta apresentação, e aproveito para felicitar a si e a professora Solange pela brilhante apresentação que fizeram. E que me obrigaram a ter que mexer a minha intervenção, porque fizeram uma intervenção belíssima, uma introdução e, sobretudo, a conceptualização destas duas temáticas, que é a inclusão e a igualdade. O que é que me cabe dizer? Primeiro, muito a moçambicana, eu iria, como vou contar algumas histórias, eu vou começar por Caringana, ou a Caringana, que é uma obra do nosso grande poeta, José Craveirinha. José Craveirinha, que foi laureado com o Prémio Camões e que era uma forma banto de saudar a todos. O agradecimento também vai para os amigos da Panathlon Clube Portugal,
e é o governo de Moçambique que me responsabilizou a vir tecer algumas considerações aqui. Começo por dizer que nós somos um povo, o povo moçambicano é um povo sofrido. E hoje, com 30 milhões de habitantes, vive desde 1964 em situação intermitente de guerra. O que nos rouba tempo e recursos para tratamento dos idosos com respeito, aos pobres com consideração, aos doentes com misericórdia, os abandonados com compaixão. Temos dificuldade em prover aos indivíduos com os direitos basilares, como seja educação, saúde, morada, trabalho, lazer, pão de qualidade. Este é o status em que nós vivemos neste momento. Cientes de que estamos a ser assolados a norte de Moçambique pelo terrorismo, estamos a ter um apoio internacional para estancar esse mal. Então, este conceito de inclusão e de liberdade traz-nos, de liberdade não, igualdade, vai ter uma abordagem completamente distinta. Por um lado, essa era a pequena introdução. A seguinte é que nós temos uma característica também muito especial, mesmo dos países da língua portuguesa, e que mexeram muito com estes dois aspectos. Nós coabitamos lado a lado com a República da África do Sul, onde a política central era a exclusão da raça negra, era a desigualdade no tratamento, mas sob todos os aspectos, em que um deles era a componente desportiva, logicamente. Fomos sempre privados, mesmo os mais capazes, de poderem integrar representações moçambicanas nas competições que vinhamos tendo com eles. Portanto, esta é uma marca que dificilmente vai passando, mesmo com 40 e tal anos de independência. Nós sofremos também, por outro lado, problema endógeno, com a colonização. Nós éramos discriminados, nós éramos excluídos. Não havia uma legislação que pudesse proteger, sobretudo os negros, na prática desportiva. Até a década 50, quando começam a emergir talentos em que reconhecidos que Portugal começou a abrir portas para que outro tipo de tratamento fosse dado aos moçambicanos. Refiro-me ao surgimento do Carlos Wilson no boxe, falo no Matateu no futebol, começaram a beneficiar de tratamento igual aos demais. Mas a competição, a movimentação desportiva a nível interno era segregada. Havia a prática desportiva na zona do cimento e havia a prática desportiva na zona suburbana. A nível da educação física, eram praticamente poucas ou quase nulas as presenças de professores com qualquer tipo de formação na área da educação física. Isto terá, de certo modo, concorrido para que se fosse sublimando a vontade da afirmação dos moçambicanos negros em poder, que encontravam na única forma de se aquilatarem aos portugueses através da atividade esportiva. Aí começam a surgir Mário Wilsons, começam a surgir colunas, Eusébios e outros que
constituíram motivo de referência para todos nós, em querermos autossuperarmos e podermos ter uma vida minimamente aceitável. Na década de 60, Portugal notou, o governo de Salazar sentiu a necessidade de criar melhores condições para que a prática da educação física pudesse atingir a toda a população portuguesa na altura, em Moçambique. Então envia-nos o grande milagreiro que foi o professor Noronha Feio para Moçambique, que veio acompanhado com o professor Teutónio Lima. O professor Teutónio Lima já cá estava, o professor Mirandela da Costa, o professor João Boaventura e outros, o Abreu, para virem fazer um estudo de implantação de atividade desportiva que pudesse cobrir a toda a população. Dos grandes projetos foi a criação de escolas com ginásios ao ar livre, com monitores, formou monitores para que pudessem criar condições de formação, utilizando material local para a prática desportiva. E aqui refiro-me a pneus, a arcos e outros, onde começou a haver uma mudança visível na integração, na oportunidade dos moçambicanos poderem acessar a prática desportiva. Recordo-me que ganhou dimensão tal que pela primeira vez que tivemos a CNN em Moçambique foi para vir filmar a ginástica que era feita por estes jovens, por estas crianças. Então houve toda uma mudança. Foi quando se criou o Instituto de Educação Física, onde esteve à frente o professor João Boaventura, entre outros, e que se tornou uma referência, de certo modo exclusiva, pelo tipo de exigências que se colocavam para o acesso a essa mesma, ao acesso a esta formação dos professores de educação física. O que houve de grande, que também teve um impacto muito grande, terá sido o projeto do Caniço. O projeto do Caniço, em que o professor Aleluia deu o seu contributo na mobilização e no trabalho com crianças ao ar livre. Iria avançar para focar outros aspectos que se foram verificando. Começou a haver um movimento muito grande na adesão de praticantes. Muitos jovens que se salientavam na prática futebolística começaram a ter acesso a ser convidados para Portugal, para as equipas portuguesas. Estou a falar do Eusébio, Coluna e outros tantos que de alguma forma foram ganhando alguma igualdade perante a prática desportiva. Eu sei que temos um tempo limitado. E então, é quando nos chega a independência, que é 1975. E a palavra de ordem da Frelimo foi fazer da escola a base para o povo tomar o poder. Esta palavra de ordem fez com que uma nova filosofia, uma nova maneira de estar se instalasse no seio. E a prioridade no âmbito da educação física e de esportes foi formar quadros com a formação básica para cobrirem as escolas e para que as nossas crianças tivessem acesso
as aulas de educação física e a prática de desporto no âmbito das escolas. Digo que este foi um boom tal que permitiu, entre outras coisas, a grande coesão a nível das crianças, num país com mais de 800 quilómetros quadrados, com uma estrutura bastante complexa, a sua configuração, em que conseguimos colocar boa parte de professores nas províncias e nos distritos, professores esses envolvidos 3 anos conseguiram fazer com que tivéssemos jogos desportivos escolares que juntaram cerca de 3.000 crianças provenientes das várias províncias. Ato inédito, ato culturalmente valorativo para a nossa moçambicanidade e não só sob o ponto de vista da presença e do aspecto cultural, mas também pela diferença de hábitos, costumes, envolvimento da jovem rapariga e o intercâmbio que se pôde estabelecer nesta altura. Eu estou a fazer algum corta-mato? Não sei se... Pode avançar, pode avançar. Posso avançar. Okay. Nós, com a situação de guerra, praticamente não desfrutamos da nossa independência. Com a situação da guerra, apoiamos uma declaração das Nações Unidas contra o Zimbábue, que era a Rodésia. Então, aí começamos a ser atacados, começaram a apoiar os Renamo e começamos a ter grandes dificuldades. Os Jogos Escolares foram até a sua 3ª edição, até meados de 1980, dado este que depois tivemos que interrompê-los por causa da dificuldade de circulação, dos ataques e outro tipo de dificuldades que íamos enfrentando nessa altura. É quando, estrategicamente, o governo adotou uma atividade a nível de futebol, para não termos os nossos adolescentes e jovens ociosos. Começou-se a utilizar o período de férias para que começássemos com uma atividade de base a partir dos bairros, fosse para os distritos, e depois haveria uma seleção para as competições. Aquilo que se chamou BEBEC foi um trabalho revolucionário, de facto, não deixou de ser exclusivo, porque muitas das crianças foram ficando pelo caminho. Mas destas competições que chegaram à fase nacional, alguns destes jovens foram representar Moçambique na alta competição, tendo alguns até participado em Portugal. Este movimento foi-se arrastando, porque a guerra foi até 92, salvo erro, que assinamos o Acordo de Paz, e convenhamos que criou uma situação embaraçosa para o desenvolvimento do nosso desporto, porque as dificuldades eram inúmeras e a prioridade ia para componente de educação, alimentação, saúde e outras componentes. É depois de 92 que a situação começa a restabelecer-se. E convenhamos que entre os beligerantes, Frelimo, ou o governo, e a Renamo, conseguiram, depois de rubricarem o Acordo de Paz, na utilização do desporto, irradiar junto às pessoas que haviam participado na guerra, sobretudo, através do desporto, uma aproximação, um acalmar dos ânimos e uma imagem que levamos quando foi da elaboração
das metas de desenvolvimento do milénio, porque participamos como um país em situações, o papel do desporto numa situação pós-traumática. E foi num estádio da Machado, que era o Estádio Salazar, em que o Presidente da República, o Presidente Chissano e o Presidente da Renam estiveram no estádio, mas era um momento tenso ainda pós-eleições, em que Moçambique marcou golos, e viu-se pela primeira vez eles de mãos dadas e abraçados. O estádio todo vibrou. Bom, ficou-se admirado, mas que fenómeno é este? É que o povo vivia tenso. E esta componente desportiva, este gesto aparentemente pequeno, de satisfação, de alegria, de um abraçar entre beligerantes, diria, trouxe um estado de espírito muito grande e foi muito usado pelas Nações Unidas na elaboração das metas de desenvolvimento do milénio. Estamos a querer saber, nesta etapa, até que ponto é que estas componentes da inclusão e da igualdade se manifestam no seio da nossa sociedade. Diríamos que, se por um lado, as aulas de educação física, o desporto escolar, a prática, a criação de centros espaciais para jovens com necessidades especiais, porque com a guerra, com as minas, muitos jovens, muitos cidadãos ficaram afetados com toda esta problemática das minas e muitos outros males de caráter mental e psicológico. Foram criadas escolas especiais para atenderem estas e integrarem estas crianças, e mesmo organizando, e surgiu uma associação paralímpica que tem velado também pelas competições deste grupo social. Tanto é que nós já tivemos uma jovem que foi participar nos Jogos Paralímpicos, que é um ícone que arrasta outras tantas de crianças e jovens. Há ações de formação para estes animadores e treinadores e professores de educação física na condução, na formação de jovens e no atendimento de pessoas com deficiência. Diria também que no âmbito da inclusão, em datas comemorativas, como orientação da própria Unesco, tem-se organizado várias atividades, quer de corridas, quer de jogos, ao nível do país. Portanto, há toda esta vontade. A nível de autossuperação, de igualdade, nós temos um orgulho bastante grande que, infelizmente, tem aparecido em décadas. Um Matateu na década de 50, um Mário Coluna e um Eusébio. Aliás, os quatro moçambicanos que representaram Portugal em 1966, o Hilário e o Vicente, fizeram parte da seleção portuguesa. Vêm-nos surgindo outros, como presentemente iria falar do Chiquinho Conde, mas falo também do jovem que está no Atlético de Madrid. Então, não me recordo o nome, mas que de alguma forma autossuperou-se e é uma bandeira nacional. Tem todo o país
todo o país, toda a juventude à volta do jovem que tem pequena cabo. E isto, de alguma forma, faz com que o desporto jogue o seu papel. O desporto acame as grandes diferenças que até hoje se vivem. Sentimos, assim, que com problemas de natureza ou de ocupação de espaços e oportunidades para que as crianças possam estar mais envolvidas. Houve o processo migratório, houve o efeito da guerra, portanto, a explosão demográfica a nível das cidades foi de tal ordem que reduziram-se os espaços para a prática. Haviam campos, haviam espaços, sobretudo, e infraestruturas, viraram infraestruturas comerciais, industriais, casas e zonas para esta convivência, este intercâmbio, esta aproximação, esta forma de se combater a ociosidade das crianças, de combater o alto consumo de produtos estupefacientes e outros. Criminalidade que tem estado a crescer grandemente, não se faz sentir, pelo contrário, tem criado grandes problemas para nós. E pronto, toda a componente de equipamentos, mas que fazem-nos muita falta a nível dos bairros, áreas, espaços, chamam-se centros cívicos, chamam locais onde as crianças possam coabitar e levar os valores patrióticos, cívicos e contribuírem para um Moçambique melhor. Muito obrigado, Dr. Jólio Bombo, por esta partilha que aqui nos deixou. Penso que depois das intervenções precedentes foi muito bom termos ido ao terreno, com um exemplo prático, vivenciado em Moçambique, e muito focado também nas crianças e jovens e também no papel do desporto em situações pós-traumáticas, como aqui identificou, de contexto da guerra, o contexto da paz, da integração num fenómeno que não é fácil. Muito obrigado, doutor. Doutor António da Luz, senhor professor, muito boa tarde. Saudações e passamos a bola agora para si. Seja bem-vindo. Boa tarde, doutor José Alexandre. Boa tarde a todos os companheiros aí no painel. De facto, é um prazer estar aqui e poder partilhar um bocadinho aquilo que é o sistema de inclusão em Angola, principalmente e especificamente na vertente esportiva. O Dr. Joel foi muito sucinto naquilo que é o histórico dos nossos países. Eu penso que aqui há uma semelhança. Saímos todos de uma guerra e, portanto, tivemos muitos problemas. Primeiro, da falta de estruturação das nossas famílias, porque a guerra acabou por separar muitas famílias. Nós tivemos pessoas que ficaram mutiladas, portanto, e que não conseguiram depois recuperar, porque na altura não havia acompanhamento psicológico suficiente para que eles pudessem reintegrar-se socialmente. Então, nós vivemos momentos difíceis, anos difíceis, mas aos poucos fomos nos situando e hoje, felizmente, os nossos países já têm leis de base que defendem os interesses da inclusão das pessoas vulneráveis. Não falo só das pessoas com deficiência, falo das famílias pobres, das famílias com menos possibilidade, portanto, de vida. Há aqui uma grande preocupação nesse aspecto. Há decretos presidenciais que também
são muito claros naquilo que deve ser o apoio à inclusão das pessoas vulneráveis, desde os idosos, às crianças, enfim, às pessoas com deficiência. A partir da educação, por exemplo, nós hoje na educação não temos grandes problemas, porque as escolas, nós temos escolas inclusivas, portanto, que dão acesso a essas pessoas, portanto, ao ensino. E devo dizer que o desporto veio contribuir substancialmente para esta abertura nas escolas, porque hoje, a nível das universidades, por exemplo, os alunos, especialmente os nossos atletas, têm portas abertas para entrarem e, por intermédio delas, outras pessoas. A nível da saúde, obviamente que é um direito que cabe a todos, e as pessoas menos vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, têm conseguido também ter acesso portanto, à assistência médica. A habitação, aos poucos, ainda com alguma morosidade, mas já vai se verificando também algum apoio nesta área para as pessoas com deficiência. O transporte continua a ser uma dor de cabeça para todos nós, apesar de hoje já a indicação de se obter alguns meios que permitam o apoio às pessoas com deficiência, mas o motorista, por exemplo, não temos nas paragens uma plataforma a nível da entrada dos autocarros, e às vezes é preciso que o motorista tenha que descer, abrir a rampa, etc., e nem sempre há essa paciência. Os nossos táxis são coletivos e o taxista se encontra um cadeirante na paragem, prefere não levar, porque para além de ter que perder tempo, aquilo é uma correria, quem chega primeiro leva mais, e ele perde tempo para tirar a cadeira, colocar lá atrás, às vezes não tem espaço, vai ocupar um segundo lugar. Portanto, há essas coisitas ainda que vamos vivendo e que cria algumas dificuldades para aquilo que é o trabalho que devemos fazer, para além de que também a nível da acessibilidade, o nosso meio do dia a dia não permite com que, por exemplo, um deficiente visual com a sua bengala saia da sua casa e ande à vontade, há muitas barreiras ainda. Então, são coisitas que vai-se fazendo. Mas, para além das leis, e penso que foi o Dr. Alexandre que falava das leis que são bonitas, etc., mas há uma situação que é importante, é preciso regulamentar essas leis. Porque eu vou dar um exemplo muito concreto. Diz que a pessoa com deficiência não paga a portagem. Bom, mas quem? Um deficiente visual que está num carro com um amigo e que vai ao lado, paga ou não paga a portagem? O carro é do deficiente visual, mas ele não conduz. Está lá um motorista acompanhado, paga ou não paga a portagem? Então, o regulamento é importante. E cartilhas de informação, porque também o próprio indivíduo que está lá a cobrar a portagem não tem conhecimento de que a pessoa com deficiência está isento dessa portagem. Então, portanto, se não regulamentamos as leis, fica extremamente difícil a sua aplicação na totalidade. Temos outro caso concreto, que é a família. A família nem sempre, por mais vulnerável que seja, protege muito a sua criança, protege muito o seu membro da família que tem qualquer deficiência. Não deixa ir à rua, portanto, fica em casa. Temos casos concretos em que vamos pedir aos encarregados de educação para que a criança possa praticar desporto e dizem logo não. O que é que o meu filho vai ganhar com isso? Não, o meu filho não vai. Nós já tivemos casos, por exemplo, de um município em que nós tínhamos crianças a nadarem no rio. Sabem que em Angola tem muitos rios, então crianças a nadarem à vontade. E a 500 metros do rio havia uma piscina. Então nós queríamos tirar essas crianças do rio, levar para a piscina, ensinar a técnica, e temos bons nadadores. Os pais diziam que não. O meu filho não vai nadar, o meu filho aqui no rio está bem. O que é que vai ganhar com ir para a piscina? Portanto, ainda há essas coisitas que vão emperrando um bocadinho aquilo que, de facto, é a integração. Temos ainda também o elo da deficiência. Às vezes, a própria pessoa com deficiência também autodiscrimina-se. Portanto, ele não se abre, não quer incluir-se, exclui-se daquilo que é o âmbito social. Então, é um trabalho de paciência, um trabalho que tem que ser feito de longo prazo, não podemos ter pressa. E vamos demonstrando isto na prática. E vou contar uma história muito rápida. Em 1999, nos Jogos Africanos, que são os Jogos Olímpicos da África, na África do Sul, pela primeira vez, os sul-africanos abriram também às pessoas com deficiência. Então, Angola preparou-se em natação e atletismo para ir para estes Jogos. E eu
por ironia do destino, para além de ser o secretário-geral da Federação, era um dos responsáveis da missão angolana aos Jogos da África do Sul. Angola, no ranking, estava em 17º lugar. Então, a orientação que recebemos é que nós devíamos filtrar as equipas, levar os melhores, para que tentássemos sair do 17º para 11º lugar no ranking. E eu tinha 6 na natação, 6 no atletismo, então o basquetebol, o futebol, o taekwondo, o judo, olharam para os Paralímpicos e disseram, então, se nós vamos lá para ganhar medalhas, por que os Paralímpicos vão com 12 atletas se vão lá passear? Ora, o certo é que chegamos no Joanesburgo, o basquetebol não ganhou ouro, que era o top em África. O judo, o taekwondo, portanto, não ganharam ouro. Portanto, fazendo contas, nós íamos continuar no 17º lugar. Ora, foram graças a 3 medalhas de ouro da natação dos Paralímpicos, 2 de prata e 1 de bronze, que deram o 11º lugar a Angola. Nós conseguimos. Conseguimos 11º em Joanesburgo, 2009, 1999, é isto. Abuja, 2003, Marrocos, 2007, Maputo, 2011, Brazzaville, 2015. Sempre 11º, 10º lugar, graças às medalhas dos atletas paralímpicos que participavam, quer em atletismo, quer em natação. Em 2019, Marrocos organizou, nós não fomos, os paralímpicos não participaram, Angola voltou para a 18ª posição. Portanto, isto só para dar um bocadinho daquilo que era de facto a ideia daquilo que era a inclusão das pessoas com deficiência a nível social. Nessa altura, 1993, 1999, nós fazíamos desporto paralímpico, mas nós não tínhamos orçamento do Estado, porque nós não éramos tidos nem achados. Só depois desta proeza da África do Sul é que nós entramos para o Orçamento Geral do Estado. Infelizmente, a partir dessa data, nós passamos a ser a 4ª melhor instituição desportiva com o melhor orçamento. Tinha futebol, basquetebol, handebol e logo a seguir os Paralímpicos, felizmente, graças a essa proeza. Portanto, isto tudo para dizer que nós temos cerca de 14 associações nacionais de deficientes em Angola, reconhecidas pelo Estado, que trabalham na inclusão das pessoas com deficiência, mas, no fundo, o desporto acaba por ser o mais mediático, por uma razão muito simples. Para haver desporto paralímpico, as pessoas com deficiência têm que participar nas atividades esportivas. Para atingirem performance, eles têm que treinar. Ora, para poderem treinar, têm que deixar uma série de vícios que às vezes são próprios da própria natureza, né? De não estar a fazer nada, acordar de manhã, sentar, ter a família que, enfim, não ajuda em nada, então é o álcool, é o tabaco, etc, etc. Então eles começam a deixar de parte esses vícios, porque também querem ser igual aos outros campeões. Ora, isto, depois temos os mídias que vão passando as entrevistas. Quando o jovem ganha alguma medalha, no bairro ele que no bairro não era tido nem achado, passa a ser o herói do bairro, passa a ser aplaudido. Os outros vão seguindo. Portanto, e isto, a divulgação, nós temos um grande apoio dos mídias que ajuda a divulgar. E isto ajuda a trazer muita gente, muitos jovens com deficiência para a prática do desporto. Então, conseguimos juntar o útil ao agradável. Nós hoje conseguimos ser o rosto das pessoas com deficiência em Angola. Por via do desporto, conseguimos ter um leque de informações diárias. Né? Nós temos um programa de rádio, por exemplo, de 50 minutos todas as quintas-feiras, onde falamos de desporto e falamos de outras ações sociais das pessoas com deficiência. E temos uma rubrica de 10 minutos que é o atleta na primeira pessoa, em que ele fala das suas dificuldades, como é que integrou no desporto, como é que se sente, o que é que pretende fazer, quais são os objetivos, essas coisitas todas. Então, isto tudo tem contribuído para que se chamem a atenção os próprios dirigentes do país, os políticos, a darem maior atenção às pessoas com deficiência. Portanto, o desporto tem sido uma porta aberta para que, no âmbito social, se possa trabalhar na inclusão. Isto tem sido feito, felizmente. Nós, quando começamos, não sabemos nada. Foi Portugal
o primeiro país que nós recorremos para tentar ir buscar alguma experiência. E o senhor que está ali, o professor Jorge de Carvalho, foi o meu primeiro interlocutor em 1994, quando fui buscar alguma experiência que era para poder trabalhar a nível do desporto para pessoas com deficiência. E a primeira coisa que nós fizemos foi, vamos dar formação. Vamos formar de forma aberta. Então, chamamos professores de educação física, chamamos as pessoas ligadas ao desporto, o professor Jorge de Carvalho veio a Angola e demos uma formação aberta. E a partir daí nós começamos a ter pessoas a perceberem que as pessoas com deficiência eram cidadãos comuns, com plenos direitos e que deviam também ter as mesmas oportunidades. Infelizmente, hoje em Angola, ainda com alguma timidez, mas já se nota uma grande abertura naquilo que é o apoio às pessoas com deficiência. Conseguimos, por exemplo, pôr a nível da televisão a linguagem gestual, que nos 30 anos ou 40 anos da independência não existia. Hoje já existe, fruto daquilo que se vai fazendo a nível do desporto e que as outras associações vão aproveitando para a sua abertura. Demos o pulo grande em Atenas 2004, quando o nosso atleta José Soiov ganhou 3 medalhas de ouro nos 100, 200 e 400 metros, e os recordes nacionais. Isto, portanto, explodiu, chamou a atenção ao mundo. Devo dizer que nós contribuímos para a revolução do processo de treinamento a nível do atletismo, a nível do mundo, porque as pessoas depois perceberam que era preciso treinar mais. Não era possível um país do terceiro mundo, Angola, sair de uma guerra, vem para os Jogos Paralímpicos e ganham os americanos, os franceses, enfim, os chineses, etc. Portanto, isto revolucionou um bocado aquilo que é hoje o processo de treinamento nos Paralímpicos. Ou seja, o desporto paralímpico hoje é muito mais sério. Há um atleta de atletismo é capaz de ter 3, 4 treinadores, cada um com a sua função. Portanto, isto já se mostra que hoje os governos já se preocupam mais com o desporto para pessoas com deficiência, porque percebem que por esta via é muito mais fácil a integração social. E depois isso reflete naturalmente naquilo que é a vida social e nas outras associações que têm como pano de fundo o apoio social às pessoas com deficiência. Então tem sido assim um bocado isto em Angola. Nós temos conseguido, por via do desporto, revolucionar um bocado aquilo que é a atenção que se dá das pessoas com deficiência. Hoje estamos no Campeonato do Mundo de Futebol para Amputados. Ontem ganhamos o Iraque, ganhamos o Uruguai, hoje ganhamos o Iraque, ontem 4-0, hoje 4-1. Amanhã espero que ganhemos a Itália. Portanto, isto, e o país está todo em alvoroço, está todo atento a ouvir. Portanto, tudo parou para ouvir a seleção de Angola, pessoas sem uma perna e sem um braço a jogar futebol a nível do mundo. Então, quer dizer que é uma boa experiência. É que o desporto tem esta influência que pode depois abranger a todos. Temos muitos jovens que dizem que querem ser como o Soiov. Né? Por quê? Porque o Soiov foi o expoente máximo do atletismo paralímpico em Angola. Então, é assim, é um bocadinho assim, quer dizer, é alguma paciência, devagar, enfim, sem chocar muito, mas indo dizendo as verdades. Isto temos estado a conseguir que, de facto, o nosso governo olhe mais para o desporto. Nós, no ano passado, fruto disso, ganhamos um centro desportivo. Vamos ter uma piscina olímpica, uma pista de atletismo olímpica, vamos ter dormitório para 250 camas, vamos ter, enfim, vários. É um complexo esportivo oferecido pelo Presidente da República, fruto daquilo que têm sido os resultados esportivos das pessoas com deficiência. Então, no cômodo geral, quer dizer que as pessoas com deficiência são tão capazes quanto aquelas pessoas que não são. E o desporto tem estado a mostrar isto, e isto tem estado a refletir para a sociedade. Para concluir, dizer que para a inclusão não é fácil. Não é um trabalho que vai terminar amanhã. Tem que ser de forma paulatina. Vai haver sempre alguma exclusão, não por vontade daqueles que, mas porque também a própria pessoa com deficiência nem sempre se revê naquilo que é inclusão, mas só mudando a consciência das pessoas vamos conseguir, de facto, ter uma inclusão muito mais efetiva e muito mais eficiente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor António da Luz. Foi muito interessante agora, depois de Moçambique, conhecer aqui um pouco da experiência comparada com Angola e, em particular, no âmbito dos cidadãos e das crianças, muito em especial com deficiência. E penso que estão reunidas as condições para podermos passar a bola, digamos assim, para
quem nos está a acompanhar. Já temos aqui algumas questões e eu começava até, se fosse permitido, pelas questões enviadas aqui pelo nosso presidente Mário Almeida, que são as seguintes. A primeira é, deixando de parte programas governamentais, institucionais, supranacionais, nacionais e regionais, conhecem-se no desporto da geografia lusófona iniciativas do tecido desportivo de base, dos próprios clubes desportivos, iniciativas no sentido de abrir os clubes aos migrantes, e aqui foi uma matéria também falada há pouco, e outros grupos subrepresentados que, para além de uma estratégia antirracista, demonstram um esforço especial para excluir a discriminação institucional em todos os níveis do clube? Esta é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte: a escola é o espaço social em que um grande número de jovens de ambos os sexos e de diferentes origens sociais e étnicas podem ser abordados por meio de programas desportivos, muitas vezes vistos pelos pais e pelas minorias étnicas e imigrantes, com um ambiente seguro e confiável, abrindo possibilidades para abordar os direitos exclusivos e iguais no desporto e por meio dele. Como está regulamentado em todos os países lusófonos este poderoso instrumento, sendo certo que em Portugal, integrado no espaço europeu, é obrigatório o desporto nas escolas, e assim é grande fator de inclusão desde as idades mais jovens. Portanto, no fundo, uma primeira questão relacionada com a questão do papel dos clubes para abrir à participação dos cidadãos migrantes e de todos os grupos subrepresentados, isto para além de uma estratégia antirracista, portanto, que tente o mais possível atrair para a prática desportiva. Portanto, no fundo, o que é que o tecido desportivo de base, os clubes desportivos fazem a este nível, e, portanto, perceber aqui um pouco como é que no Brasil, em Moçambique, em Angola, o que é que está a fazer neste âmbito, e depois também a nível da escola, tendo o papel que a escola tem, inegável, de inserção dos jovens, em particular das minorias étnicas e de imigrantes, com um ambiente seguro e confiável. Como é que se está a regulamentar, digamos, nos vossos países esta questão, sendo certo que em Portugal é obrigatório o desporto nas escolas, portanto, quer ao nível da educação física, quer ao nível do desporto escolar, parte extracurricular, portanto, desde as idades mais jovens. Não sei quem é que quer começar, professora Solange. Vou falar de uma forma bem rápida uma questão, o que está acontecendo aqui hoje. Por exemplo, nós tivemos alguns casos de jogadores de futebol brasileiros que estavam jogando na Ucrânia durante a guerra. E nós tivemos aqui com relação a esse retorno deles para o país, muitos clubes abriram as suas portas para receber esses atletas, que eram brasileiros que estavam jogando na Ucrânia. Mas, por outro lado, vários asilos políticos e refugiados foram aceitos também, não só do Haiti, como também do pessoal não me lembro qual país, não sei se é Afeganistão, quando o Talibã tomou o poder naquela região, o país também abriu as portas para asilados políticos e refugiados. E essas pessoas, a mídia ajudou a ficar muito em cima disso, de como essas pessoas estavam sendo recebidas e inseridas. Como a pergunta já abriu o leque para a parte escolar, a escola foi a primeira porta de entrada de colocar essas crianças, porque as famílias vinham com muitas crianças, e a inclusão dessas crianças estrangeiras nas escolas. E a própria mídia, a imprensa, ajudou muito não digo a forçar, mas ela ficou em cima, documentando e informando como essas crianças estavam inseridas nas escolas, essa questão dos refugiados.
Já a questão em cima do esporte escolar hoje no Brasil, nós também temos as aulas de educação física são obrigatórias nas escolas, e essa questão cria duas vertentes. Existe uma vertente pedagógica que tem uma certa... é um pouco contrário ao esporte elitista dentro da escola, como esporte competitivo dentro da escola, e existe a corrente, talvez acima, até a corrente que eu defendo, de que o esporte, a escola é o celeiro do esporte, né? Não existe como... A gente acha que o celeiro do esporte vem da escola, que o esporte deve ter a sua iniciação na escola, porque é a faixa etária que vai criar todos os mecanismos de coordenação, habilidades, agilidades e destreza para um futuro potencial atleta, né? Então, mas no Brasil hoje realmente existe a educação física escolar, existem os campeonatos escolares, municipais, estaduais, até a fase nacional, com envio de delegação para o sul-americano e o mundial escolar. Inclusive, nós temos dirigentes brasileiros que estão na direção e na coordenação, tanto da Federação Internacional de Esporte Escolar, como no esporte paralímpico, né? O Andrew Parsons, ele deu um incentivo muito grande para o esporte paralímpico no Brasil, e hoje está como presidente do Comitê Internacional Paralímpico. Então, quer dizer, e a escola entrou muito era, como a gente diz, a pupila dos olhos do paralímpico. O esporte paralímpico no Brasil deu esse salto em nível de medalhas, se quiser computar com o nível de medalhas. Por quê? Porque o Comitê Paralímpico investiu na escola. O Comitê Paralímpico incentivou e colocou o esporte paralímpico e a inclusão dessas crianças, e isso, como diz o professor Antônio da Luz, foi muito importante, porque muitos pais que ainda tinham a visão de levar as crianças deficientes para escolas especializadas em deficientes, houve um chamamento dessas crianças para as escolas públicas e a escola de educação formal, sem a separação de criança deficiente e não deficiente. Então, a inclusão se deu em o governo trazendo essas crianças deficientes para a escola normal, sem uma escola especializada em deficiente, sem a especialização. Eu acho que hoje ainda existe um pouco da criança com deficiência intelectual, ainda algumas famílias ainda levam para escolas especializadas, mas o fato principalmente deficiente físico e deficiente visual, incluídos na escola formal do governo, trouxe o paralímpico e o esporte paralímpico lá para cima. O esporte paralímpico do Brasil está vindo da escola. Antônio da Luz. Duas curiosidades rápidas. Em 1983, quando eu comecei a dar aulas de educação física, os alunos com deficiência eram dispensados das aulas de educação física. Portanto, era atribuído uma nota 10. 10 anos depois dei conta deste erro, ou seja, quando eu passei para a área do desporto, trabalhar no desporto para pessoas com deficiência, percebi que era um erro que nós estávamos a cometer. Outra coisa importante, e que tirava alguma consistência à disciplina de educação física, é que os professores de matemática, de língua portuguesa, de história, enfim, que eram coordenadores de turma, se o aluno tivesse uma nota negativa de educação física, eles corrigiam a nota e davam 10 para o aluno passar. E eu, quando fui para uma escola como coordenador de educação física, por acaso também, e porque havia muita deficiência de professores em Angola, e éramos obrigados a dar mais do que educação física, eu também era professor de língua portuguesa, e chamei os meus colegas na sala de professores e disse, olha, assim, eu sou professor de educação física, e quem manda nos meus alunos sou eu, quem define a nota sou eu, em função daquilo que ele faz. Não é o professor de matemática ou de história que vai corrigir a minha nota. Até porque aqui uma coisa importantíssima. Eu consigo dar aula de língua portuguesa, de matemática, de ciência, de história, mas nenhum de vocês consegue pegar num plano de aulas e dar uma aula de educação física. Verdade ou mentira?
Então, há que valorizar a disciplina de educação física. E a partir daí, as coisas mudaram. Os alunos que mais de 50% não participavam em aulas de educação física, a partir daí passaram a participar todos. Mas dizer que, de facto, nós temos desporto na escola, mas ela ainda não é assim tão eficiente como se desejava. Por exemplo, nós estamos há uns anos largos a lutar para que os atletas que participam nos jogos da CPLP sejam alunos das escolas, até para incentivar as escolas. A escola campeã, né, devia ser o que ia representar Angola nos jogos da CPLP. O professor campeão é que devia levar esses alunos aos jogos da CPLP. Mas ainda não acontece, ainda temos que correr aos clubes para montar uma seleção e ir para os jogos da CPLP. O Brasil já não acontece, o Brasil leva mesmo aluno das escolas, portanto, pelo que eu sabe e que tenho acompanhado. Mas nós temos, de facto, uma estrutura que é o interturma, primeiro, né, por interescolas, depois temos campeonatos regionais e depois temos os nacionais, que são de 2 em 2 anos. Mas ainda é uma coisa muito... Ainda não é aquilo que se pretende, porque também as próprias infraestruturas das escolas não ajudam. Okay? Nós não temos campos cobertos. Muitas vezes o aluno faz aula de educação física numa escola ao ar livre, portanto, em terra batida. Por quê? Porque na tendência de construir muitas escolas para tirar os alunos que estavam fora do sistema escolar, foram-se construindo escolas, mas não se construíram campos para as aulas de educação física. Então, isso hoje é algo que está-se a reparar, está-se a tentar aos poucos, mas nem todas as escolas têm espaço, reservaram espaço para se montar os campos. Mas o sistema é este, né? A nível de clubes, obviamente que os clubes existem e uma das orientações é que tenham escolas de formação nas várias unidades esportivas, tem tido de facto, que ajudam até os próprios clubes, portanto, nos escalões etários superiores. Mas, por exemplo, a nível das pessoas com deficiência, nós já andamos a lutar. Gostaríamos que os clubes que têm dinheiro, os grandes clubes, tivessem pelo menos 2 atletas de atletismo. Olha que é caricato, o Sayov em 2004 ganhou as 3 medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos. O clube militar, porque ele é militar, o clube militar chamou-lhe para assinar a ficha de sócio e nem sequer o convidou para ser um representante ou atleta do clube. Portanto, ainda essas coisitas que nós vamos vendo. Então, torna-se complicado, mas, de facto, o desporto escolar vai se estruturando e vai atingindo os níveis que se pretende a nível de Angola também. Obrigado. Tu, João Bombo? Começaria por falar no papel dos clubes em termos de integração de jovens com necessidades especiais. Os clubes mal conseguem incorporar jovens, portanto, não vou chamar de jovens sem que sejam deficientes. Então, são muito poucos os clubes que tal fazem. O que sucede é que determinados treinadores ou professores tornam-se olheiros nas competições, portanto, populares, nas corridas, etc., onde também participam pessoas com deficiência e fazem o scouting desses jovens e esses professores orientam, portanto, essas atletas com deficiência. De tal sorte que tivemos ainda no Brasil, e penso que muito recentemente, uma jovem governo que também se destacou. E ela arrasta outros tantos para a prática. Objetivamente, em termos de clubes, não. Escolas, sim, nós temos escolas vocacionadas para crianças com deficiência, e essas têm organizado muita atividade mesmo, e até a associação também tem a fazer essa atividade. Temos um problema, nós estamos com uma regulamentação, uma legislação muito adiantada, mas a nossa dificuldade é pô-la em prática. Estes aspectos todos estão salvaguardados. Portanto, em termos de imigrantes,
sim, nós temos imigrantes, sobretudo na província de Nampula, burundeses, os que saíram ali da zona de guerra, nessa zona, nesse local, que estão incorporados nas escolas, nas nossas escolas normais, e integram-se facilmente. Diria que era isto o que eu não cheguei a mencionar há bem pouco tempo, quando falei de um atleta de eleição que presentemente tem estado a arrastar, portanto, que eleva a autoestima moçambicana, como o fez a Lourdes Motola há uns anos, chama-se Reinildo, que está no Atlético de Madrid. Então, e sempre que vem, organiza torneios para crianças, angaria meios e distribui para os mais necessitados, os que sofreram com os ciclones do Idai, etc., beneficiaram muito do apoio do Reinildo e outros que têm estado a jogar em Portugal. Portanto, tem uma ação social muito, muito forte. Só completando, sim, por favor, professora. Só completando, falando a nível de esporte, mesmo de competição, nós recebemos muitos atletas venezuelanos aqui no Brasil. Quase 70% dos pedidos de asilo e de refugiados vieram da Venezuela, e com eles vieram muitos atletas venezuelanos para o Brasil. Muito obrigado. Temos aqui uma outra questão de Júlio Fortes, presidente da Federação Cabo-Verdiana de Desporto Adaptado, que tem também aqui depois deixou também aqui algumas considerações interessantes para vermos no chat, e a pergunta é a seguinte: a minha questão é exatamente sobre os investimentos públicos no desporto adaptado. É também necessário um reforço de parcerias e articulação entre as nossas organizações e partilhar as melhores ações e estratégias que possam reforçar a inclusão. No fundo, sabemos que o investimento é sempre na reserva do possível, mas também demonstra um pouco as prioridades que são dadas a estas matérias. Portanto, a pergunta é um pouco saber se há ou não nos vossos países aqui investimento público no desporto adaptado em proporção com a relevância do que está em causa. Professora Solange? Aqui no Brasil nós temos uma legislação onde de todos os jogos de loterias esportivas, de loterias, e existe uma lei que uma porcentagem do arrecadado nessas loterias são destinadas ao Comitê Olímpico Brasileiro e o Comitê Paralímpico Brasileiro, e também agora ao Comitê de Esporte Escolar, Comitê Brasileiro de Esporte Escolar. Então, fora isso, existem alguma legislação de incentivo fiscal, que chamamos de lei de incentivo fiscal, onde empresários ou pessoas físicas que queiram doar uma porcentagem, isso está na lei, 1% ou 6%, para o esporte, para as entidades esportivas e entidades de deficientes, você tem essa anistia fiscal no seu imposto de renda, eu não sei como chama nos outros países, mas você pode fazer uma doação direta para as entidades e para o esporte, feito através, assim, a apresentação de projetos ao Ministério do Esporte e aos estados, esses projetos sendo aprovados, chancelados, o proprietário desse projeto esportivo e de incentivo pode pleitear essa chancela e ele pode buscar esses apoiadores que terão essa anistia do próprio imposto de renda se eles investirem nesses projetos chancelados, aprovados pelo governo. Bem, ficam totalmente isentos, é isso? Eles ficam anistiados desse 6% ou 1%, dependendo se é pessoa física ou jurídica. Ou pessoa coletiva, certo? E aí ele pode destinar esse dinheiro direto a esses projetos de incentivo. Eles têm essa anistia no imposto de renda. Muito bem, nós temos aqui um Senado desportivo, mas que não entronca especificamente nessa questão. Dr. António da Luz está a pedir a palavra, por favor. Sim, não é para dizer que nós em Angola dependemos do Orçamento Geral do Estado, não é?
Portanto, nós, com 6 meses de antecedência do ano civil seguinte, tal como acontece com todas as federações, apresentamos o nosso projeto orçamental, vai para aprovação e, em função daí, definem-se qual o valor a ser atribuído para as nossas atividades esportivas. Dizer que em Angola, contrariamente ao que acontece com as federações, outras federações, não é? Portanto, programas as competições nacionais, mas quem custeia as despesas de deslocação, alojamento, são os clubes, não é a federação. Aqui o desporto paralímpico é diferente, quer dizer, eu agora estou a chegar do AMO, fiz 530 km para estar aqui a esta hora, terminei ontem o primeiro campeonato nacional de basquete de branca de rodas feminino, eu tive lá 6 equipas e nós é que tivemos que custear tudo, quer dizer, nós temos que ficar alojados numa escola ou num centro, enfim, que tenha capacidade para ser mais cerca de 150 pessoas. Nós montamos uma cozinha para poder tornar, enfim, a competição mais barata, porque se for a pagar terceiros, depois não vamos conseguir fazer outras atividades esportivas, mas é assim. E depois, então, todas as competições são feitas assim. Pagamos o alojamento, ou seja, custeamos tudo, alojamento, alimentação, transporte, os prémios, enfim, as taxas, tudo. Nós é que temos, dentro deste orçamento que nós quantificamos de forma antecipada e mandamos para o Ministério dos 22 Desportos. Depois, há as competições internacionais, que também têm o seu budget à parte, não é? Então, nós agora estamos no Campeonato do Mundo, fomos custeados, nós daqui a dia vamos ao Combate Africano de halterofilismo, também o orçamento já nos foi dado. Estamos a preparar o campeonato da região 5 também, o orçamento, portanto, é assim, de forma faseada. Gostaríamos de ter, de facto, os nossos empresários, né, também dar algum apoio, portanto, o setor privado devia apoiar nesse sentido. É caricato que Angola esteja no Campeonato do Mundo de Futebol para Amputados, onde estão 24 seleções, e não houve uma empresa angolana que se predispôs a dizer, pelo menos está aqui a camisola, como o nome, vistam essa camisola durante os jogos. Por menos custo que fosse. Portanto, então, há essas coisitas que ainda vão emparrando, porque se fosse para o basquetebol, para o futebol, para o handball, se calhar apareciam 5, 6 empresas a oferecer dinheiro, né? Então, é esta luta ainda, este fosso que ainda existe. Nós já ganhamos as medalhas, mas os outros se beneficiam dos apoios. Jorge Bombo. Em relação a este assunto, o Estado comparticipa, de igual modo que sucede em Angola. Portanto, o Fundo de Promoção Desportiva da Secretaria de Estado comparticipa face à apresentação de programas anuais ao Comitê Paralímpico, não na totalidade, porque é necessário que encontrem outros parceiros. As organizações internacionais, o Comitê Paralímpico Internacional, também dão apoio ao nosso Comitê Olímpico, perdão, ao nosso Comitê Paralímpico. E depois temos a lei do mecenato, muito desacreditada, porque os empresários sentem que não justifica o valor que lhes é descontado pelo Ministério das Finanças. Mas isso é outro assunto. Está sendo revisto de modo a que se torne mais atrativo para o empresariado. Muito obrigado. Há aqui depois também uma pergunta de Júlio Baque, que pergunta se a inclusão e a igualdade têm ou não limites. Qual é a vossa opinião sobre isto? Bom, eu entendo que a própria palestra que o senhor deu, né, Alexandre, eu acho que deixou, assim, a gente sempre, eu sou uma pessoa que eu sou mais pela equidade do que pela igualdade, né, mas essa é uma opinião pessoal minha, porque a gente, eu acho que nós temos que olhar as pessoas sempre pelo lado individualizado de cada um, ninguém é igual a ninguém, né, então eu acho que quando a gente olha uma pessoa, nem quando nascem irmãos gêmeos, pode-se dizer que são irmãos gêmeos idênticos, não são iguais, eles podem ser igual na parte física, mas a personalidade, as ideias, o talento são totalmente diferentes, e isso para qualquer pessoa, né?
Então, eu acho que quando a gente tem o seu olhar, que nós todos somos diferentes, mesmo nós, entre os nossos pares, um é diferente do outro, eu acho que, como o senhor falou na sua palestra, esportivamente, esse tema de igualdade, talvez seria mais a palavra da equidade, né? Entre a igualdade entre os iguais, né? Talvez fosse mais tido como uma visão esportiva, seria mais uma equidade do que uma igualdade, né? Se fosse assim, a gente teria que da mesma forma que está essa discussão dos atletas trans participarem, que é uma desigualdade fisiológica, esquelética entre homens e mulheres, se fosse assim, a gente já também tem que separar os acima de 2 metros no basquete, os de envergadura com mais de 2 metros na natação também teriam que ser separados. Seria muito diferente pôr os iguais para competir, né? Talvez seria mais realmente uma equidade, né? Correto, muito obrigado. Antes de passar a palavra aos nossos 2 outros oradores, dizer que a sua intervenção mereceu desde logo aqui 2 comentários do José Carvalho, um abraço para ele. Ora, aí está, equidade sim, igualdade só se for no âmbito das oportunidades. Paulo Cavaleiro, também um abraço, totalmente de acordo, igualdade versus equidade. E agora a sua última frase fez-me lembrar o Tribunal Arbitral do Desporto, no primeiro processo antes da Seménia, com uma indiana, que perguntava precisamente, mas lembrava, é que há atletas que têm umas mãos maiores do que os outros, há uns que são mais altos que outros, há uns que conseguem ver melhor do que os outros. Se nós formos às tantas de dividi-los só por esse conjunto de categorias, mas muitas vezes, endogenamente, o nosso corpo já tem um conjunto de características que nos diferencia à partida de todos uns dos outros, e não podemos ser discriminados precisamente por aquilo que o corpo nos deu. Muito bem, Joel e Bombo. Seria utopia pensarmos que vamos atingir igualdade absoluta entre pessoas, mesmo entre irmãos e outros. Portanto, julgo que é correto estabelecermos essas duas componentes, que é a inclusão e a igualdade, como algo que tem que ser perseguido dentro daquele princípio próprio do desporto, da autossuperação, da melhoria de todos nós, fazermos para que e equidade seria, estou mais próximo da equidade do que propriamente igualdade. Obrigado. Sr. António da Luz. Igualdade de oportunidades, sim. Agora, igualdade naquilo que é, de facto, a participação, não, porque depende muito das características. Até porque os nossos países, falando concretamente de Angola e Moçambique, nós ainda não temos, digamos, todos os desportos paralímpicos em eficiência, não é? Digamos, por exemplo, um indivíduo com deficiência visual e que queira praticar o futebol 5, por exemplo, nós podemos ter condições para o fazer, né? E ter no atletismo. Portanto, as próprias condições da morfologia de cada indivíduo define aquilo que ele pode ser. O que nós devemos é dizer, está aqui, o desporto está aberto, é para todos, quem quiser participar venha, nós vamos receber, mas esta igualdade, portanto, depende muito da dedicação, depende da boa vontade, porque há pessoas que a gente convida e diz, não quero, isto não é comigo, eu vou para a música. Nós temos esse caso no basquetebol feminino em Angola, em que queremos as mulheres altas para o basquetebol, mas elas hoje querem estar no mundo da moda, quer dizer, preferem ir para a Miss Angola, porque acham que dá, enfim, que é melhor para elas. Não? Então, não se pode, não há, de facto, não há comparação possível, mas igualdade de oportunidades, sim, pode-se criar. Muito obrigado. Eu estimulava novamente quem está desse lado a intervir com questões, com dúvidas, com comentários. Há aqui uma nova questão do nosso presidente Mário Almeida, que é a seguinte: registou-se recentemente com um episódio no futebol português não haver um consenso nacional para a pergunta: há racismo no país?
há racismo no desporto nacional? Nos preparos deste Ética Summit, não satisfizemos esta dúvida transversal ao espaço lusófono, que se passa nas outras geografias. No fundo, há ou não racismo no vosso desporto? Bom, eu acho que se formos pegar o esporte, assim, é que futebol é um esporte assim que é o que mais aparece por causa da mídia, né? Futebol é uma coisa e as outras modalidades parece que vivem num outro plano, né? O futebol, mas principalmente futebol masculino, né? Realmente, eu posso dizer que o racismo existe. Depois de 300 anos, né, de escravidão no país, o Brasil acho que foi o último país da América a erradicar a escravidão, e isso traz, com certeza, consequências e resquícios que ainda existem. Nós vemos isso nas torcidas, nas arquibancadas, e não só a torcida de futebol periférico, mas nós vimos isso, inclusive, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, episódios nas arquibancadas não só de racismo, mas também de homofobia. Mas o que acontece? A legislação hoje, a legislação esportiva hoje, com a colocação de câmeras e detecção e identificação do infrator, está sendo mais punido. Isso é uma coisa que realmente, desde 2014 para cá, os Jogos Olímpicos de 2016, inclusive, todos os estádios e tudo, então, assim, está sendo mais identificado o infrator, e com isso está tendo a possibilidade de punir. O que a gente percebe é que, muitas vezes, não se identificam as torcidas numa generalização ou a pessoa, e aí a punição é totalmente nula, não existe. Existe a denúncia dos jogadores, dos atletas, dos treinadores, etc., mas não existe a possibilidade de punição porque não se consegue identificar. Então, acho que a tecnologia hoje tem que andar junto sempre, principalmente na possibilidade da identificação do infrator, para que ele possa ter uma punição, mas que existe sim, e nós temos tendo vários casos. Quem se interessar, nós temos um diagnóstico que é colocado anualmente no site da própria da Confederação Brasileira de Futebol. Existem vários manuais ano a ano, com todos os casos e o andamento, os que conseguiram ser julgados e tiveram fim, e aqueles que não conseguiram ter andamento e parou só na denúncia. Só entrar no site da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, nós temos todos os manuais anualmente com as denúncias de racismo, homofobia, de problemas de gênero. São manuais muito ricos em dados, né? Quem gostar de fazer pesquisa, realmente é um material muito bom que existe lá na Confederação Brasileira de Futebol. Nas outras eu nunca vi, nas outras modalidades. Muito obrigado. Antes de passar a bola, só dizer aqui que temos um comentário do Paulo Cipriano, que diz: se há racismo no desporto em Portugal, claro que há, e pior, existe um novo tráfico de seres humanos provocado e sustentado pela máquina do futebol, e propõe falar de ética, e mais abaixo da ética, a ética humana. Depois, em relação aqui ao Brasil, tem aqui o Silvino Cunha, que corrobora a professora Solange, dizendo que, com muita tristeza, afirma que sim, trabalha na Secretaria dos Esportes e fazemos competições de base, e muitas vezes nos deparamos com situações, principalmente por parte dos pais. O Filipe Santos diz que o que existir não é sistémico. E há aqui uma pergunta do Paulo Cipriano, novamente, vamos falar em números: quantos atletas de futebol africanos são exportados? E o Filipe Santos diz que teve boas experiências, não se lembra de nenhum caso especialmente grave. Dr. Jólio Bombo? Eu diria que sim, que sinto que há algum novo tipo de esclavagismo e um mercantilismo por parte daqueles que são os agentes e clubes que colocam os nossos talentos, jovens com muito poderio, na Europa, na África do Sul e noutro sítio.
E temos casos concretos de jovens que andam frustrados porque saíram daqui com promessas, houve um investimento, convenhamos, por parte dos clubes, nesses mesmos jovens, mas andam aí desocupados, andam frustrados e penso que aqui, eticamente, quer os negociantes dos jogadores, esses intermediários, quer os próprios técnicos, que têm uma palavra a dizer. O técnico é um professor, tem que ser um pedagogo, que diga que este jovem não serve à partida e que possam libertá-lo, ou deixá-lo regressar ao seu país, mas quem que quer voltar depois de provar o mel? Eu penso que, em termos de racismo, diria que sim, e mais preconceito. Obrigado. Professor António Luz, aqui uma pergunta que, vinda de quem vem, deve fazer-nos pensar. A Anabela Reis, um beijinho para ela, da Confederação do Desporto de Portugal, pergunta só no futebol, e sabemos que é das pessoas que mais conhece o mundo das modalidades em Portugal. António da Luz, por favor. Sim, não, é mais evidente no futebol, não é? E não é coisa que se esconde, portanto, fala-se constantemente disto. Há denúncias públicas que nós temos verificado e que temos vivido, mais no futebol, obviamente, não só, mas também é um aspecto que quer o Comitê Olímpico Internacional, quer as federações internacionais têm estado a debater, têm estado a procurar a melhor forma de evitar, mas muitas vezes em campo e mesmo nas bancadas sente-se essa discriminação, sente-se, portanto, este movimento, e é preciso continuarmos a trabalhar, mas vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Doutor Joana falava há bocado dos jovens que vão para a Europa, muitas vezes, que são levados e enganados às vezes por agentes, não é? Que levam as crianças e postos lá, não conseguem os seus efeitos e abandonam a criança à porta de uma igreja, ou enfim, e vão embora. Portanto, essas coisitas todas têm estado a acontecer, de facto, é lamentável, mas existe de facto o racismo do desporto e com maior frequência no futebol. Muito obrigado. Continuam aqui uns contributos bastante interessantes no site, no chat, e é um deles, ainda regressando aqui à questão uma vez que estamos aqui perante pessoas que conhecem bastante bem o assunto, há aqui a questão ainda da deficiência. Faltam rampas, elevadores, acessibilidades e transportes públicos, logo a igualdade e equidade é colocada em causa. Bom, olha, professor António da Luz, passo-lhe a palavra, talvez se calhar primeiro assim sobre isto, mas posso dizer que em Portugal, por exemplo, que temos uma legislação das acessibilidades que obriga que só se licenciem infraestruturas desportivas quando exista tudo isto. Muitas vezes há infraestruturas desportivas novinhas em folha em que a infraestrutura está numa cave e não há elevador e não há rampas, mas foram licenciadas. Mas enfim, passo-lhe a palavra. Isto é um problema que nós temos que continuar a combater, né? Felizmente hoje já há alguma sensibilidade, mas devo dizer que em Angola, por exemplo, houve muitos empreiteiros, muitas empresas de construção que vieram para Angola da Europa, onde se a infraestrutura não obedeceu aos parâmetros da acessibilidade, não são aprovadas, em Angola eram aprovadas e fazia-se, né? Portanto, vais a um supermercado de grande superfície, está lá uma rampa, mas essa rampa não foi feita a pensar na pessoa com deficiência. Foi feita a pensar no cidadão que vai fazer as suas compras, enche o seu carrinho de compras e precisa de transportar o carrinho ou a viatura que está no parque. Porque se fosse a pensar na pessoa com deficiência, teria ali pelo menos um varão para ajudar alguém naquela inclinação, né? O impulso com a cadeira para entrar no supermercado. Então, o varão faz parte que ajuda a pessoa com deficiência num cadeirante, por exemplo, a chegar lá dentro. Portanto, há de facto, nos elevadores, enfim, um bocado, quando intervi, falei dos transportes públicos, quando nós temos ainda muitas dificuldades, né? Eu falei também do próprio movimento em si, portanto, os lances, os passeios, enfim, ainda temos viaturas que estacionam em cima dos passeios e não permitem que uma pessoa cega, por exemplo, consiga por si só passar. Há muitos obstáculos, enfim, buracos, lances mal feitos, portanto, com
elevações fora do parâmetro, isto tudo com automobilistas que não respeitam, portanto, os sinais não respeitam as passadeiras, enfim, há uma série de questões ainda que nós temos que trabalhar para tentar. Por isso é que eu dizia no fim que só mudando a consciência das pessoas é que se consegue uma inclusão mais efetiva, e isto não vai ser de hoje para amanhã, né? Porque temos que esperar a nova geração, é preciso que nós passemos bem a mensagem a essa nova geração para que a 20, 30 anos possam fazer melhor do que aquilo que nós não conseguimos fazer. Jovem Bombo, quer acrescentar alguma? Nada relevante, apenas dizer que aqui é necessário que haja uma fiscalização e que as autoridades intervenham, continuem a bloquear esses carros que andam nos passeios. Há aqui um movimento cívico junto ao município, mas o crescimento é de tal ordem que não tem mãos a medir. Portanto, legislação existe, não é pela legislação que não se cumpre. Por isso, dura lex, sed lex, que se comanda. Permitam-me aqui uma questão que foi enviada aqui por uma proposta, e também endereço desde logo ao nosso presidente, António Marcos Santos, da Faculdade de Universidade Humana, que diz: parabéns a este evento e a esta iniciativa. Será possível a constituição de um memorando de entendimento para a integridade no desporto, em que todos os países lusófonos aqui presentes, enfim, o assinem? Fica aqui o repto. Há aqui, também dois contributos sobre a exploração sexual, portanto, o abuso sexual e a questão também dos abusos de alguns intermediários empresários que, enfim, incitam os atletas a virem de alguns países, alguns deles da CPLP, e depois os abandonam quando veem que, muitas vezes vêm de forma ilegal, e quando depois os abandonam, quando veem que não há onde os inserir, quando não há clubes interessados. Não sei se querem dar também aqui alguma abordagem sobre a dimensão ética destes comportamentos. Sendo que a questão do abuso sexual está muito na ordem do dia, com notícias desta semana, que não sabemos naturalmente ainda se são verídicas ou não, temos que também partir da presunção de inocência, mas pelo menos o tema em geral deve-nos fazer refletir. Não sei se alguém quer... Eu posso... Força. Eu gostaria de dizer que fomos nós, desporto, os pioneiros, antes da constituição da própria CPLP, a avançar com uma série de atividades e iniciativas. Forçamos, já existíamos, já tínhamos realizado os primeiros jogos, etc. Então, eu acho que seria ótimo, como temos aqui a nível da região africana, da Áustria e outros, estes convênios podem ser rubricados, dependem única e exclusivamente de nós. Este summit é um bom pontapé de saída para que se identifiquem interessados, voluntários. Não se pode esperar pelo Estado, nem pelo secretariado da CPLP para se avançar. As coisas, quem as faz são os fazedores, e nós temos a memória do professor Mirandela e a equipa dele, que forçou para que nós começássemos com jogos da CPLP, os primeiros em Lisboa. Eu tenho que carregar isto, estou a anotar. Sim, mas podemos continuar. Não fica sem igualdade de oportunidades, não é? Depois não consegue ter a oportunidade de continuar a intervir. Não sei se a professora Solange, o professor António da Luz... Não, eu corroboro com o que o professor Joel acabou de dizer. O esporte realmente dá a impressão, como ele falou, legislação não falta, né? Falta a aplicação e a cobrança, porque, por exemplo, o esporte, vou dar um exemplo aqui, o Comitê Olímpico Brasileiro, o Instituto Olímpico, né, que é um instituto da educação dentro do Comitê Olímpico, lançou e meio que obriga todas as pessoas, todos os atletas, todos os técnicos fazerem um curso, né, que é um curso de prevenção e enfrentamento, acho que é prevenção e enfrentamento ao assédio e ao abuso no esporte. Esse curso é gratuito, é online, qualquer um
que pode ir lá fazer esse curso, é um curso bem didático, rápido, está na plataforma do próprio Comitê Olímpico, do Instituto Olímpico Brasileiro, e foi uma coisa que todos os atletas também foram obrigados a fazer para aprender a se prevenir, né, e de alguma investida. Os técnicos também foram obrigados, a população inteira do Brasil foi oferecida esse curso para que todos pudessem fazer. Então, como o professor Joel falou, parece que o esporte se antecipou a ações mais efetivas do próprio governo sobre esse assunto, né? Assim, vários cursos, várias chamadas, esse lado pedagógico de como prevenção partiu realmente do esporte. Muito bem. Sr. António da Luz? Assim, infelizmente, vamos ainda ouvindo focos, né, de assédio sexual no desporto, mas cabe a nós como técnicos, como fazedor de desporto, trabalhar no sentido de irmos sempre informando, sensibilizando. Por exemplo, agora estou a chefiar a delegação da Desportiva de Angola que vai aos Jogos da Região 5. Estou a falar de 170 jovens na casa dos 14 aos 19 anos. Né? E estamos já na fase de preparação e ação dos focos, quer dizer, informar, nós temos que passar, porque é de 2 em 2 anos e cada 2 anos são jovens diferentes. Portanto, quem vai agora, em 2022, não vai a Maputo em 2024, vão ser outros. Então, é preciso explicar o que são os Jogos da Região 5, o que se faz, qual é a interação, quais são os cuidados a ter, qual é a ética, o que se deve fazer. Portanto, essas coisitas todas nós vamos passando. Cada modalidade tem um chefe de delegação, semanalmente reunimos com os chefes de delegação e passamos informação sobre aquilo que é o jogo, falamos sobre o doping, enfim, e todas essas coisitas são conversadas e todas as oportunidades que temos de falar com os atletas, conversamos no sentido precisamente de evitar isto. Eu lembro que em 2011 em Maputo, jogo da CPP, 2010 em Maputo, ficamos num hotel, né? E eram hotéis de 2 quartos, portanto, meninas em cima, rapazes em baixo, e havia inteiros comunicadores, e muitas vezes os treinadores a pensar que estava todo mundo a dormir, não, estavam ao telefone a falar com o rapaz de parte de cima, então passámos a partir das 22, ir bater a porta de cada uma, saber se está a dormir, mandar desligar o interfone, enfim, essas coisitas assim. Portanto, às vezes, então nós temos que ter muito cuidado, porque assim, nós estamos a levar crianças que não são nossas, né? Somos responsáveis por eles durante aquele período, mas tem que ser encarregado de educação, e é preciso que se transmita ao encarregado de educação a confiança de que, de facto, o seu filho vai para a atividade, mas vai seguro e volta seguro. Então, este tipo de informação, de educação, é sempre importante para tentarmos, desde de pequenino, criar o hábito às nossas atletas, aos nossos atletas, de evitarem esse tipo de situação e sempre terem coragem de denunciar, né? Nós em Angola temos um programa SOS, criança, que todas as semanas temos casos de 15, 20 casos, todas as segundas-feiras, o relato de assédio sexual. É o pai contra a filha, enfim, é o vizinho contra a vizinha. Portanto, há essas coisitas todas e tem-se conseguido por essa via reduzir os resultados disso. Portanto, é uma tarefa difícil que nós temos, mas temos que continuar a trabalhar no sentido de reduzir ao máximo. Muito obrigado. Sim, professora, peço desculpa. Só uma colocação. Uma coisa que também nos ajuda muito é a legalização da profissão do profissional de educação física com a criação do Conselho Federal e Regional de Educação Física, e dentro desses conselhos, as comissões de ética, dentro dos conselhos regionais e do Conselho Federal de Educação Física, uma vez que a profissão foi regulamentada, também nos dá esse respaldo das denúncias, como disse o professor Antônio. Então, qualquer denúncia contra um profissional de educação física, um professor que está viajando com alguma criança ou alguma coisa, o Conselho Regional de Educação Física, o Conselho Federal de Educação Física também recebe essas denúncias e faz o julgamento, chegando até a possibilidade da cassação do registro profissional desse professor.
Muito obrigado. Dou-me aqui a indicação que, infelizmente, temos que terminar esta nossa sessão. Vou passar a palavra ao Fábio Figueira, não sei antes, uma vez mais, felicitar o Panauta Clube de Lisboa, agradecer também o convite para ter estado aqui de presente e um grande abraço ao Presidente Mário Almeida. Muitos parabéns pela sua dinâmica. Fábio. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado a todos. Como disse e como, aliás, praticamente prometi, tivemos aqui uma mesa recheada de conhecimento, partilha de experiência e acho que ficámos todos novamente muito mais ricos. Tivemos aqui partilha de experiência de Angola, Moçambique, Brasil, Portugal e agora com os próximos workshops que vamos ter, ainda vamos ter também Guiné-Bissau partilhar conhecimento. E, claro, obviamente, todo o conhecimento e toda a partilha que também foi feita diretamente através do bate-papo dos vários quadrantes e de vários países da comunidade lusófona, agradeço e julgo que esta é a verdadeira riqueza que se gera e que se está a gerar com o Ética Summit.